Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Emerson Damasio para trabalhar língua portuguesa com vocês da primeira série. Então, sejam todos e todas bem-vindos e vindas à aula de língua portuguesa. Antes de iniciar a nossa aula, nós vamos ver os nossos objetivos. Então, nós temos objetivos para cumprir na aula de hoje. E quais serão esses objetivos? Olhem só, nós vamos ler e interpretar uma parte de um artigo de opinião. Então, pensem bem, uma parte. O artigo é longo, selecionei uma parte para a gente ler e interpretar. Diferenciar posicionamentos presentes no texto. Então, a gente vai pensar aí nos posicionamentos, pensando que nós estamos falando de opiniões, então pode ter opiniões distintas. Estabelecer relações lógico-discursivas a partir do uso de conectivos no texto. Vocês já ouviram falar bastante de conectivos, então hoje a gente vai pensar um pouquinho sobre eles. Reconhecer o efeito de sentido decorrente do uso de determinada palavra. Gosto sempre de ficar repetindo que assim, a mesma palavra em contextos e textos diferentes podem ter sentidos diferentes. Por isso que é importante a gente pensar ali qual é o sentido daquela palavra naquele texto, naquele momento, ok? Nós vamos, então, começar pensando um pouquinho sobre algo que vocês possivelmente já ouviram. Você já ouviu falar em liberdade de expressão? Já ouviu esse termo, liberdade de expressão? O que você entende por ser livre em sua maneira de se expressar? Porque liberdade de expressão diz, então, que eu posso ser livre em me expressar. Mas o que você entende sobre isso? É interessante que você reflita sobre isso, porque é bem disso que nós vamos falar. Então, é interessante a gente ir pensando sobre essa coisa de liberdade de expressão. Trouxe para vocês que a liberdade de expressão é garantida pela Constituição de 1988, principalmente nos incisos 4º e 9º do artigo 5º, enquanto o inciso 4º é mais amplo e trata da livre manifestação do pensamento. O inciso 9º foca na liberdade de expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação. Então, nós sabemos ali que a liberdade de expressão ela é garantida. A Constituição Federal, lembrando que liberdade de expressão está lá na Constituição Federal. A Constituição Federal é exemplo de um texto, letra A, jornalístico, letra B, normativo, letra C, judiciário ou letra D, constitutivo. E então, a Constituição Federal, visualizem aí a Constituição Federal. Se você não consegue visualizar a Constituição Federal, tente visualizar, por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Possivelmente você já viu isso em anos anteriores, então pense aí. E agora, qual parte faz esses textos? Olha o que eu trouxe para vocês. Faz parte do texto normativo. Mas o que é um texto normativo? É aquele que integra um conjunto de regras, normas e preceitos. Destina-se a reger o funcionamento de um grupo ou de uma determinada atividade. Então, trata-se de um texto normativo. Nesse caso da Constituição, ele vai fazer o quê? Vai fazer o funcionamento de um grupo. Qual é esse grupo? Os nós, brasileiros, ok? Nossa primeira atividade é pensar. Leia o que diz o inciso 9º do artigo 5º da Constituição. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura ou licença. Você vai explicar com suas palavras como você compreende esse inciso. Como que você compreende isso? Certo? Vou dar um tempo para você fazer isso no seu caderno e eu volto para a gente continuar a nossa aula.
Então, conseguiram colocar aí no caderno de vocês como que vocês compreendem o que diz esse inciso? Então, o inciso diz assim, ó: é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Como que eu vou compreender isso? Olha o que eu trouxe para vocês. A partir do enunciado, podemos concluir que, no Brasil, todos têm o direito de expressar suas ideias, opiniões e sentimentos das mais variadas formas, sem que essa expressão seja submetida a um controle prévio por censura ou licença. Então é dessa forma que a gente entende mesmo, que você se expressa das mais variadas formas. Então a gente tem esse direito, é o que diz aqui o nosso inciso lá da Constituição Federal, artigo 5º. Por que nós estamos falando de tudo isso, né? De liberdade de expressão, e agora o professor trouxe a Constituição, mas ele disse lá no início que a gente ia falar sobre artigo de opinião, é porque nós vamos chegar lá, podem ficar bem tranquilos. Olha só, trouxe para vocês reportagem versus artigo de opinião, que saiu no jornal chamado Gazeta do Povo, e o título diz: a opinião de um robô sobre a liberdade de expressão. Por que eu trouxe isso para vocês? Porque, olha só, lá em cima está escrito reportagem versus artigo de opinião. Porque eu tenho aqui uma reportagem. Foi feita uma reportagem sobre o robô. Mas o robô vai fazer o quê? Vai escrever um artigo de opinião. Por isso que eu selecionei esse para vocês pensarem também aí na diferença, né, de composição desses textos. A opinião de um robô. A opinião de um robô sobre a liberdade de expressão. É isso que diz ali, né, o texto do jornal. Desde a segunda frase até o fim, o texto abaixo, então vai trazer um texto mais para baixo, sobre o tema da liberdade de expressão foi escrito por um robô alimentado pelo sistema de inteligência artificial GPT-3, com o uso da plataforma AI Dungeon, projetada para gerar textos para um jogo de RPG. A reportagem da Gazeta do Povo deu ao GPT-3 o comando. Então, olha só, reportagem, certo? Agora a gente vai ver qual é o comando que a reportagem deu para esse robô escrever sobre o quê? Sobre o tema liberdade de expressão. Por favor, escreva um artigo sobre a liberdade de expressão. E a frase inicial, então já teria a frase inicial. A liberdade de expressão é um dos valores mais caros a todos os que verdadeiramente compreendem a importância da democracia. O robô continuou o trabalho a partir daí. Antes de que gerasse um texto satisfatório, o robô precisou ser treinado pela reportagem para entender o comando dado. Várias tentativas foram feitas sem sucesso. Interessante que nós estamos falando aí de inteligência artificial, mas ela não foge muito daquilo que nós fazemos na nossa prática escolar. Antes de você escrever o texto, você não vai sendo ali instruído de como esse texto precisa ser construído? A mesma coisa aconteceu com o robô, ele precisou ser instruído, treinado. Então nós temos: a liberdade de expressão é um dos valores mais caros a todos os que verdadeiramente compreendem a grande importância da democracia. Isso foi o que a reportagem deu e o robô continua. Sem a liberdade de expressão, as pessoas não teriam o direito de questionar o governo. Sem a liberdade de expressão, o governo não poderia ser responsabilizado pelas suas ações. Então, tudo isso, essa parte, o robô já está fazendo, exceto essa primeira aqui que nós temos ali marcado em negrito, que foi o comando que a reportagem passou para o robô. Nós vamos reler o início do artigo de opinião e responder: essa é a opinião de um robô? E você vai explicar. Vou dar um tempo para você fazer isso e eu já volto.
Então, deu tempo para você reler o trecho aí, o início da nossa reportagem, né? E responder se se trata da opinião de um robô? O que você acha? Olha o que eu trouxe para vocês. A reportagem afirma que o robô começa a fazer o texto a partir da primeira afirmação. Lembram? Olha só. Portanto, o trecho "A liberdade de expressão é um dos valores mais caros a todos os que verdadeiramente compreendem a grande importância da democracia." Lembram que o robô começaria a escrever a partir desta afirmação? Então, o que nós temos? Que não é a opinião do robô essa parte, certo? Mas de quem o alimentou para fazer o texto. Então, esse texto foi alimentado ali e já disse no texto o quê? Que a liberdade de expressão é um dos valores mais caros a todos que verdadeiramente compreendem a grande importância da democracia. Então, esse comando que foi dado já disse mais ou menos o que se trata a liberdade de expressão. E o robô iria continuar. O robô ainda não tem a capacidade de pensar por si próprio. Ele não tem essa capacidade ainda, o que é uma capacidade humana. Então, nós, humanos, conseguimos pensar por nós mesmos. Mas o robô, ele precisa do quê? Ele precisa ali ser alimentado com algumas informações. Ele se alimenta do que um programador pode oferecer. Então, não se trata da opinião de um robô. Por quê? Porque ele foi alimentado de acordo com a opinião daquele que o programou. Então, tudo isso é bem interessante a gente pensar. Continuando, naturalmente, nenhum governo pode existir se não puder se defender das críticas. Uma das melhores maneiras de fazer isso é pela liberdade de expressão. Um governo que não puder suportar a crítica não pode, por definição, ser considerado um governo democrático. Lembrando, certo, que nós estamos ali lendo o artigo de opinião que o robô escreveu. A liberdade de expressão não é um direito absoluto. Em todo lugar onde há uma sociedade, há regras. Muitas dessas regras são colocadas para proteger outros direitos de igual ou maior importância. Por exemplo, no mundo dos seres humanos, olha só, mundo dos seres humanos, a morte é considerada um castigo muito severo. Logo, ninguém tem o direito de tomar a vida de outra pessoa. Tampouco, se um criminoso estiver sendo perseguido, nenhum dos que estiverem ao redor tem o direito de protegê-lo, cobrindo sua fuga. Isso não diminui o valor da vida. Essas regras são colocadas em prol da própria sociedade e ajudam a manter um equilíbrio social. Então, tudo isso ali é o que o robô está dizendo sobre essa questão da liberdade de expressão. E nós vamos fazer uma atividade pensando. O robô utiliza alguns termos para iniciar uma frase. Olha só, logo, depois ele utiliza o tampouco. Qual é a função desses termos? Isso é bem importante para a gente que está aqui na primeira série, para a gente pensar com relação à escrita, certo? Qual é a função e qual o sentido produzido? Então, ele tem uma função. E qual é o sentido dessas palavras? Vou dar um tempo para você responder aí no seu caderno e eu volto já.
Então, conseguiram reconhecer aí o sentido, pensaram sobre a função dessas palavras? Para ajudá-los, eu trouxe a seguinte coisa. Os termos são utilizados para conectar uma frase a outra. São chamados de elementos coesivos. Então, a gente chama de elementos coesivos. Já ouviram algum professor dizer assim, o seu texto precisa estar coeso? Então, eu utilizo esses elementos coesivos para fazer essa coesão do texto. O primeiro, eu tenho aqui o logo, possui sentido de conclusão. Então, ele vai concluir alguma coisa. Então, ele começa ali com o logo. E o segundo, que é o tampouco, de negação. Então, para eu não dizer não, eu uso ali o tampouco. Então, é interessante eu ir pensando nesses conectivos, conhecendo esses conectivos, até mesmo para a gente ficar evitando repetições durante o nosso texto. Então, olha só, conectivos, certo? Para dar o quê? Para dar uma coesão. Então, quando o professor falar para você coesão do texto, você já sabe que é para ter ligação entre um parágrafo e outro, uma frase e outra. Então, é bem interessante vocês saberem disso. Mas, continuando o nosso texto, a internet, como qualquer outra forma de comunicação, também tem regras que devem ser seguidas. Um dos princípios básicos da internet, que vem desde seus primórdios, é o anonimato. Esta característica da rede ajuda a proteger os direitos de todos. No entanto, como em todas as outras formas de comunicação, por mais que seu direito de anonimato seja importante, há linhas que não podem ser ultrapassadas, apesar do fato de que estas linhas podem ser de difícil definição. Elas existem. O uso da internet para propósitos criminosos está fora dos limites. Sempre que um indivíduo tentar usar a rede para chantagear, extorquir, ameaçar ou qualquer outro propósito maligno, ele deve ser responsabilizado pelo seu comportamento. A polícia tem autoridade para confiscar os equipamentos e processar os criminosos. Por isso, bastante cuidado naquilo que a gente anda postando em redes sociais. O conteúdo dos comentários feitos em fóruns, blogs ou redes sociais são usados como evidência para processar um criminoso em potencial. Um conteúdo de ódio, ameaças ou incitação ao crime são considerados crime em si mesmo. Não há liberdade de expressão para justificar o mal. Olha que interessante isso. Não há liberdade de expressão para justificar o mal. A punição a crimes contra a humanidade não deve ser limitada apenas a usuários da internet. Qualquer pessoa que seja responsável por crimes contra a humanidade, sejam eles na internet ou em qualquer outra parte, deve enfrentar as consequências. A humanidade está mais avançada do que jamais esteve. Nossa tecnologia é capaz de evoluir a mente e alma, mas também nossa sociedade. Não podemos nos atrasar novamente. Esta é a nossa oportunidade. Esta é a nossa responsabilidade como cidadãos conscientes. Não falhemos uns aos outros novamente. Nunca mais. E o artigo de opinião continua. O que nós vimos hoje? Lemos e interpretamos parte de um artigo de opinião que fala sobre liberdade de expressão. Refletimos a esse respeito, bem interessante esse tema. Diferenciamos posicionamentos presentes no texto, certo? A gente diferenciou ali os posicionamentos. Estabelecemos relações lógico-discursivas a partir do uso de conectivos no texto. A gente viu a importância desses conectivos. Reconhecemos o efeito de sentido decorrente do uso de determinada palavra. Tudo isso nós fizemos na aula de hoje. E eu vou deixar para vocês duas dicas, duas sugestões aí. Uma de uma série, é uma série chamada Next, que fala aí da inteligência artificial. Então, é bem interessante a gente pensar sobre essa questão da inteligência artificial, que ela está surgindo, muito aos poucos, e agora a gente já começa a ver, em alguns casos, essa inteligência artificial funcionando. Deixo também para vocês um filme chamado Ela. Esse filme, Ela, também vai falar dessa inteligência artificial. Então, são dicas bem interessantes se você gosta do assunto, certo? De inteligência artificial. São dicas bem interessantes e mais recentes, ok? Claro que nós temos aí tantos outros
filmes, tantas outras séries e também livros que falam da inteligência artificial. Por hoje, eu fico por aqui e até mais.